Endrick completou 16 anos e está habilitado a jogar pelo Verdão. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou dar todos os detalhes do primeiro contrato profissional entre a joia palmeirense e o clube. Bora falar também sobre o Jô, como é que o Corinthians pretende resolver aquela dívida de 300... Que 300? Endrick completou 16 anos de idade nessa quinta-feira e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto todos os detalhes do primeiro contrato profissional da joia alviverde. Bora te atualizar também sobre aquela questão envolvendo Corinthians, Jô e Nagoya Grampus. A FIFA condenou o Corinthians a pagar 13 milhões de reais em 45 dias, o prazo está acabando. Vou falar também sobre Reinaldo, de saída do tricolor, informação importante sobre o zagueiro Natan, que está indo para a Europa e vai render ao Flamengo mais agora do que na primeira negociação. Para completar as últimas do mercado de transferências, te atualizo sobre o novo clube de Daniel Alves, falo sobre o goleiro Maílson de Casa Nova, além de uma série de outras novidades. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Esse vídeo tem um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. Nessa quinta-feira, por exemplo, tem 2 jogos legais para você apostar. Vitória do Atlético Mineiro contra o Cuiabá na Arena Pantanal pagando R$ 1,87 e a vitória do Palmeiras contra o América em Belo Horizonte pagando R$ 1,77. No sábado tem mais jogo do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Goiás com vitória do Tricolor no Morumbi pagando R$ 1,49 e no domingo é a vez de o Flamengo visitar o Avaí e se der Flamengo R$ 1,77. Para você apostar na Aposta Ganha é bem simples. Pega o link que está no comentário fixo ou então aponta seu telefone celular para o QR Code que está na tela. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que Paulo Brax, escolhido pela 777 para ser o executivo do Vasco, conheceu as instalações do clube nessa quinta-feira. Ele esteve no CT, visitou tudo e espera agora pela confirmação da 777 para começar a trabalhar no clube. Já o Atlético foi informado de que não contará com o volante Alan na primeira partida das quartas de final da Libertadores contra o Palmeiras. O Alan havia sido expulso contra o Emelec na partida de ida das oitavas de final da Libertadores. E pegou 2 jogos de gancho, já cumpriu uma partida, vai ter de cumprir mais uma. Bora falar que o Wallace, volante que é alvo do Flamengo, está decidido a sair da Udinese. Ele nem foi relacionado para a próxima partida do clube. E o Flamengo aumentou sua oferta de 7 milhões de euros. A tendência é que a gente tenha um desfecho positivo nos próximos dias. Para fechar o giro de notícias, contar que o Palmeiras emprestou o atacante Gabriel Silva e o meia Pedro Bicalho. Ambos vão jogar no futebol português, mais especificamente no Santa Clara, empréstimo de uma temporada. Já o Botafogo está tentando atravessar o Santos na contratação de Brian Rodrigues, atacante de lado de campo uruguaio, pertence ao Los Angeles FC. O Brian perdeu espaço por lá por conta da chegada de novos estrangeiros, tinha negociações avançadas com o Peixe, empréstimo com obrigação de compra. O problema é que o Botafogo já topou pagar mais e nesse momento o Botafogo aparece à frente do Peixe. Bora falar sobre as notícias da quinta-feira, começando com Maílson. Goleiro que está deixando o Sport, já foi especulado em alguns clubes, entre eles o São Paulo. O contrato do Maílson com o Sport termina em dezembro, ele já pode assinar um pré-contrato, mas o Leão vai garantir uma grana. Informação que vem de Pernambuco dá conta de que um clube árabe está pagando 3 milhões de reais pela antecipação da saída do goleiro, que é titular absoluto e uma das enormes promessas do Sport nos últimos tempos. Se você não o conhece, saiba que ele tem sido titular nas últimas temporadas, também chegou a ser cobiçado ou cogitado no Palmeiras. É a chance de o Sport recuperar o investimento feito no atleta. Vale lembrar que se ele ficasse até dezembro, mudaria-se para outro clube sem render qualquer centavo a partir de janeiro. Bora falar agora sobre Daniel Alves. Lateral direito ex-São Paulo, jogador da seleção brasileira, cujo futuro já está definido. Ele aceitou nas últimas horas uma proposta do Pumas, do México. Pumas era um dos mais antigos interessados. O Atlético Paranaense era outro clube que tinha a intenção de contratá-lo. O Daniel Alves estava enrolando os dois em busca de propostas do futebol europeu. Elas não vieram diante da escassez de ofertas por lá. O Daniel aceitou a proposta do clube mexicano e vai assinar contrato de uma temporada. Ele só aguarda a chegada da documentação para assinar, viajar e depois passar por exames médicos. Antes de fechar com o Pumas, Daniel Alves havia pedido autorização, não digo, mas havia feito um contato com o Tite perguntando: se eu for para lá e jogar, isso não vai me impedir de ser convocado para a Copa do Mundo, certo? Tite avalizou, disse
que entende o futebol mexicano como um dos mais competitivos do mundo e dessa maneira ficou aberto o caminho para o acordo. Daniel Alves, que já tem 39 anos de idade, vai receber parte dos salários em carteira e o restante com a aquisição ou com a chegada de patrocinadores, embora esse filme a gente já conhece, quando ele foi contratado pelo São Paulo, parte da grana viria de patrocínios, o São Paulo não conseguiu os patrocinadores e está com aquela dívida gigante. Até por mais 4 anos e meio o São Paulo desembolsa R$472 mil por mês. Mudando de assunto, quero falar a respeito de Endrick, que completou nesse dia 21, 16 anos de idade, a partir de agora está habilitado para jogar pelo time principal do Palmeiras. Antes a legislação do futebol brasileiro não permitia, você só pode jogar no time de cima quando completa 16 anos de idade. Com os 16 anos veio também a assinatura oficial do primeiro contrato profissional, que tem os seguintes itens. O Endrick vai passar a ganhar, a partir de hoje, R$90 mil por mês, no primeiro ano de contrato. A partir do segundo, ele passa a ganhar R$100 mil mensais. Se estiver no Palmeiras no terceiro ano de contrato, passa a ganhar 120 mil mensais. Como é que vai funcionar a multa rescisória? Nesse primeiro ano de contrato, 40 milhões de euros. No segundo ano, 50 milhões de euros. No terceiro ano, 60 milhões de euros. Na teoria, era melhor para o Palmeiras vender o Endrick somente a partir do ano que vem. Já contei para vocês outro dia que o Palmeiras, se pintar uma proposta próxima dos 40 milhões de euros, vai topar fazer o negócio, porque não sabe se o Endrick vai conseguir se manter em alto nível, chamando a atenção de alguns dos principais clubes do mundo. PSG, Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Barcelona são alguns dos interessados. Para fechar sobre o Endrick, valores de uma futura venda: 70% da transferência ficam com o Palmeiras, 30% com a família. Foram esses os termos acordados pelo Palmeiras e pela família do Endrick alguns dias atrás. O Abel é que vai decidir agora se vai utilizá-lo e quando pretende colocar o Endrick em campo. Quero te explicar agora como é que está funcionando aquela punição imposta pela FIFA e pela Corte Arbitral do Esporte ao Corinthians e ao Jô pelo abandono de emprego do atacante do Nagoya Grampus. Só para explicar rapidinho, em 2020, quando o Jô assina com o Corinthians, ele assina depois de abandonar o emprego no Japão. O Nagoya foi à justiça e conseguiu da FIFA e da Corte Arbitral do Esporte a punição de 13 milhões e 300 mil reais que foi imposta ao Corinthians e ao Jô. Se ambos não pagarem, ou se um dos dois não pagar, o Corinthians é condenado a não poder inscrever atletas por 3 janelas de transferências e o Jô fica impedido de jogar por 6 meses. Dos 45 dias de prazo dados pela FIFA, já foram cerca de 30. O Corinthians não confirma direitinho, mas o que se calcula é que restam apenas 15 dias. E antes de gravar esse vídeo eu entrei em contato com uma pessoa da minha confiança dentro do Corinthians. A pessoa contou que o presidente Duílio Monteiro Alves está preocupado com o assunto e tem tomado para si a responsabilidade das tratativas com o Nagoya Grampus. O Corinthians quer chegar a um acordo com o clube japonês para o pagamento desses 13 milhões e 300 mil reais de forma parcelada. A alegação é de que o Timão não tem o dinheiro para fazer o pagamento à vista. A tendência é que o Corinthians não seja punido, porque o presidente está tentando resolver a todo custo, ciente da importância de manter o clube longe do transfer ban, essa punição que o impediria de contratar atletas por 3 janelas consecutivas. É curioso contar que a nossa janela de transferências termina em 15 de agosto, ou seja, se restam 15 dias para esse período de punição, o Timão ainda ficaria os últimos dias dessa janela de transferências impedido de contratar atletas. É bem verdade que o Corinthians já fechou com o Yuri Alberto, com o Balbuena, tem negociações avançadas com o Fausto Vera, a ideia é anunciá-lo nessa sexta-feira e também caminha para contratar um atacante de lado de campo, atendendo a todos os pedidos do técnico Vitor Pereira. Bora falar agora sobre o Flamengo, que deve anunciar nos próximos dias a venda do Gustavo Henrique, ou pelo menos vai ter a oportunidade de vendê-lo. Zagueiro que custa caro, algo na casa dos 700 mil reais por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Vale lembrar que esse custo alto tem a ver com o fato de o Gustavo Henrique ter deixado o Santos de graça. O Flamengo precisou bancar luvas, que é o prêmio pela assinatura do contrato. Nessa quinta-feira, às 3 da tarde, o empresário dele, o Luiz Carvalho, fez uma videoconferência com os dirigentes do Fenerbahçe e já há um acordo entre o zagueiro e o clube turco. O Gustavo Henrique é um pedido do Jorge Jesus. A ideia inicial do JJ era fechar com o Nino do Fluminense, o Flu pediu muito e agora o Fenerbahçe trabalha na aquisição do zagueiro do rubro-negro. Entre atleta e clube está tudo certo. Nessa sexta-feira, o Fenerbahçe promete enviar uma proposta oficial ao Flamengo e o Luiz Carvalho vai até o Rio de Janeiro para se encontrar com os dirigentes rubro-negros na tentativa de um acordo.
A proposta inicial do Fenerbahçe vai ser de 2,5 milhões de euros, algo na casa dos 14 milhões de reais. É possível que o Flamengo tente fazer com que essa oferta chegue a 3 milhões de euros, mas é boa a chance de o negócio sair. O Flamengo coloca um dinheiro em caixa e ainda economiza um salário bastante alto por um zagueiro que nesse momento é reserva. Você venderia o Gustavo Henrique? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Quero fechar o vídeo com uma informação super importante. Red Bull Bragantino e Roma negociam a possibilidade da transferência do zagueiro Natan, ex-Flamengo, para o futebol italiano. Natan pertencia até o ano passado ao Flamengo, foi por empréstimo ao Red Bull Bragantino, empréstimo de 5 milhões de reais. Ficou estabelecido que se ele atingisse um determinado número de jogos, seria comprado. Natan atingiu esse número e foi adquirido de forma indefinitiva por 17 milhões de reais. Ou seja, o Red Bull Bragantino tirou o Natan do Flamengo por 22 milhões de reais. Pois saiba que agora o Red Bull Bragantino e a Roma negociam a transferência do atleta por 12 milhões de euros, que equivalem a 67 milhões de reais. Em menos de um ano, o Red Bull Bragantino conseguiu valorizar o Natan em mais de 3 vezes, de 22 milhões de reais para 67 milhões de reais. Aí você deve estar se perguntando que vacilo do Flamengo, certo? Verdade. Poderia ter o Natan jogando no seu time e dando essa valorizada. Mas, ao menos, há uma colher de chá para o rubro-negro nessa negociação. Quando vendeu o Natan, o Flamengo manteve 25% dos direitos econômicos de olho numa venda futura. É o Flamengo e o Porto Vitória, que é o clube formador do Natan, que dividem esses 25%. Se o negócio for fechado de fato pelos 67 milhões de reais, vão restar ao rubro-negro e ao Porto Vitória 26 milhões de reais. Isso significa que o Fla vai receber mais nessa transferência do que na primeira, quando detinha quase que 100% dos direitos econômicos do jogador. E essa venda do Natan para o futebol italiano mostra como o Red Bull Bragantino manda bem na hora das transferências de atletas para o exterior e como os clubes brasileiros não têm trabalhado tão bem. Natan tem 21 anos de idade, certo? 12 milhões de euros. O Corinthians vendeu recentemente o João Vitor para o Benfica, por algo na casa dos 10 milhões de euros. O Timão ficou com 8 milhões por sua parte. O Gabriel Veron, que é atacante, tem a mesma idade, é mais jovem, para falar a verdade, é 2 anos mais jovem do que o Natan, acaba de ser vendido por 10 milhões e 250 mil euros. Isso sem contar no Kaique, que tem só 17 anos de idade, atleta da base do Santos, vinha jogando como titular, às vezes como reserva no Santos, e foi vendido para o Almeria por 7 milhões de euros. Red Bull Bragantino deitando e rolando em cima da concorrência quando o assunto é transferência de atletas para o exterior. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta assim que surgirem notícias legais. Abraço, tchau!